Quando a pessoa aceita o Evangelho de Cristo, confessa Cristo como Salvador e Senhor, o próximo passo, ela precisa passar pelo crivo do batismo. É o batismo. O batismo é o que sela, é o que define a decisão que a pessoa toma. Enquanto não toma aquela decisão, essa pessoa ainda, isso é Bíblia, tá? Ainda não faz parte do povo de Deus. Por quê? Assim como no caso de Abraão, o que é que Deus disse a Abraão? Deus disse que dele faria uma grande nação e que toda essa nação teria que ser circuncidada. Aí Deus disse para Abraão: circuncida-se a si, seus filhos e todos os servos que nasceram na tua casa. Deus virou as costas, Abraão foi circuncidado, circuncidou a Ismael e circuncidou todos os servos que estavam ali. Aí Deus disse: essa circuncisão é um sinal dos direitos e deveres de todos que fizerem parte do meu povo. Então, a circuncisão, no tempo de Moisés, passou a ser lei, ela significava o quê? Todo circuncidado tinha direitos e deveres. Quem não era circuncidado era chamado de incircunciso, que não tinha direitos nem deveres. Então, quando a pessoa se batiza, ela passa a ter direitos e deveres a partir de que momento? A partir do momento que se batiza. Enquanto ela não se batiza, ela não tem os direitos e os deveres. Então, se, biblicamente, ela não tem direitos e deveres, ela também perde o direito de salvação, porque ela, ao contrário de Cristo, que fez, que eu posso usar, fez com que em si, se cumprisse a justiça sendo batizado. Se o próprio Jesus se submeteu a batismo, toda e qualquer pessoa ligada a ele precisa passar pelo crivo. Entende? Exemplo. Então, toda pessoa que, enquanto não fizer parte, aí dentro daquilo que tu perguntaste, não somos criaturas? Aí sim, todos são criaturas. A partir do momento que é batizado, aí já não são mais criaturas, são novas criaturas, ou seja, faz parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, sendo ele o cabeça, isso está escrito em Efésios, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se é o cabeça da igreja, quem é da igreja faz parte do que Cristo pensa, porque ele é que pensa pela igreja. Daí vem o que chamamos de ser Senhor. O Senhor é que determina o servo. Então, quem é o Senhor do corpo? O cérebro, que é o cérebro que pensa que o corpo precisa de água, então ele faz sentir sede. O cérebro pensa, o corpo precisa dormir, então ele coloca sono, para o corpo todo descansar. Então o corpo todo só faz o que o cérebro comanda. Interessante. Olha isso. Então quem comanda o corpo? O cérebro. Quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça, quer dizer o quê? Que quem comanda a igreja? Cristo. Cabeça. É o cabeça. Então ele coloca em você a vontade. Assim como o cérebro coloca a vontade de ir ao banheiro, porque o teu rim precisa, coloca a vontade de tomar água, porque o teu corpo precisa, então vai colocando as vontades que o teu corpo precisa. Assim Cristo. Cristo coloca em você o desejo de orar, porque você como cristão precisa depender de Deus. Cristo coloca em você a vontade de louvar, porque você como cristão, você precisa louvar a Deus. Cristo vai colocando vontade em você, para te fortalecer, porque na qualidade de corpo, você precisa estar fortalecido. Confere? Então, os apóstolos, que eram chamados pais da igreja, eles orientavam pela Bíblia o que a igreja precisava fazer para ser uma igreja sadia. No tempo de Davi, não existia a igreja no sentido de hoje, porque não havia Cristo, mas havia sinalização de que Cristo viria. Então, preparou-se um povo. Que povo? O povo judeu. Por isso, a Bíblia diz, um povo que se chama pelo meu nome, um povo diferente, povo judeu. Ok? Então, os outros povos que não eram judeus, eles serviam outros deuses. Então, Deus não tinha compromisso com eles. Qual eram os outros deuses? Baal, Beuzebu, Astarote e tantos outros deuses. Mas eles não serviam ao Deus de Israel.
Israel era proibido a servir a esses deuses mitológicos, só servia a Deus, Criador do céu e da terra. Quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós já devemos deixar de servir qualquer outro tipo de Deus. Porque a partir dali nós só servimos a Deus e somos servos de Jesus Cristo. Então isso significa dizer que então nós fazemos parte de um povo chamado povo de Deus. Quem é o povo de Deus no Novo Testamento? No Novo Testamento, o povo de Deus é composto de judeu e não judeu, que é a igreja. Que são os gentios. Somos nós gentios. Nós éramos gentios. Ah, Então a igreja é composta de gentios e judeus. judeus. O termo gentio, rápido aqui. O termo gentio gentio, viu? Não é gentil. Gentil Gentil. é Gentil. pessoa que faz gentileza, ok? Ah. Então, o gentio é o quê? Eram pessoas não judeus. Que elas, então, não serviam a Deus. Eram tidas como pessoas pecadoras, que cometiam pecados porque eram independentes de Deus. Os judeus dependiam de Deus. Mas os judeus se desviaram, se rebelaram contra Deus. Trouxeram uma religião falsa. E aí veio Cristo. Ofereceu o Evangelho, que é chamada Boas Novas. E os judeus não quiseram aceitar esse Evangelho, porque eles tinham a sua religião como a perfeita, que é o judaísmo. Então Jesus vem trazendo o cristianismo para mostrar aos judeus que o judaísmo já não servia, porque eles já estavam fazendo do judaísmo algo exclusivista e condenando quem não fosse judeu. Ok? Então, assim como o judeu é composto de duas tribos, Benjamim e judeu, os gentios é composto de pessoas não judaicas. Beleza? E a igreja? A igreja é composta de pessoas judeus e pessoas não judeus. Ok? Então, hoje nós não somos judeus. Então, nós não precisamos seguir o judaísmo. Ainda existe o judaísmo por aí. Lá em Jerusalém existe o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As três principais religiões lá. E eles brigam direto. Tá certo? Mas, quando Pedro, nós falamos sobre isso. Lembra quando eu falei que Pedro recebeu de Deus a prerrogativa e a autonomia de abrir a porta do evangelho para os judeus e para os não judeus? E ele teve aquele sonho, recusou-se comer aqueles animais, sabe? Tudo que eu expliquei era o quê? Era Deus trazendo para o judeu Pedro que ele estava levantando um novo povo chamado de igreja. E Pedro, sendo judeu, ele seria pastor dessa igreja. Só que ele não poderia exigir destes que seriam a composição da igreja, portanto os gentios, exigir que ele circuncidasse. Porque a circuncisão valia para a religião judaica, não para a religião cristã. Até hoje. Até hoje. Então nós não precisamos passar pelo crivo da circuncisão. Mas eles passam. Os judeus sim, porque isso é cultura. Cultura deles. Cultura. Certo. Mas não vale como salvação. O batismo nas águas, que é o que precisamos passar a partir da conversão, se faz necessário. Por quê? Porque o batismo ele é uma ilustração de alguém que morreu. Ok? Então, tipo, se o mundo não lhe pertence mais, significa dizer que o mundo morreu para você. E você morreu para o mundo. Então a prova da morte está onde? No sepultamento. Estamos falando do rapaz que infelizmente veio a óbito, certo? E ele está no necrotério e amanhã será enterrado. Então só existe um enterro a partir do momento que o legista, né, o médico, faz todos os testes e vê que de fato não há nenhum sinal de vida. A pessoa de fato morreu. Então pode enterrar.
Quando a pessoa diz que morreu para o mundo, que não mais serve ao mundo, não pratica mais as coisas do mundo, então ela pode ser sepultada, ou seja, pode ser batizada, porque ela não é mais praticante das coisas do mundo. E quais são as coisas do mundo? Aí nós lemos aqui algumas coisas em Gálatas 5, tal. Entre outras coisas é beber, fumar, dançar, frequentar lugares que não convém ao cristão e tal. A partir do momento que a pessoa tomou a decisão e não mais frequenta, então ela já está em condições de se batizar, porque ela de fato, se ela não mais frequenta, significa dizer que ela morreu para o passado. E agora ela pode então ser batizada nas águas. E aí vem o batismo com o Espírito Santo. Olha o processo. Tá certo? Enquanto todos esses processos vão desencadeando, onde está essa pessoa? No lugar de adoração, no lugar de dependentes, igreja. Ela está cultuando, por quê? Porque é ali que ela vai aprender essas demais coisas. Diga. Todo batismo com o Espírito Santo, toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas? Não, uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, outra coisa é receber dons de língua. Dom de língua é uma coisa. Sim. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Você recebeu o Espírito Santo é o momento da aceitação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te orientar o que você deve ou não fazer. Sim. Então quem te orienta é o Espírito Santo, quem te convence é o Espírito Santo. A partir daquele momento que você está recebendo a orientação, e sim, obedecendo, porque agora você é servo, você é submisso, você é dependente das orientações de Deus, então vai vir o que chamamos de batismo com o Espírito Santo. O que é isso? Você vai ser batizado com o Espírito Santo, é você ser totalmente envolvido no Espírito Santo. E ser envolvido no Espírito Santo, você não só recebe orientação do que você pode ou não fazer, quanto ao que você deve fazer em termos de serviço. É prestar serviço. Quando você for cantar, você vai cantar movido pelo Espírito. Quando você for pregar, você vai pregar movido pelo Espírito. Quando você for evangelizar, você vai evangelizar movido pelo Espírito. Então, o que o Espírito Santo te dá? Coragem de fazer coisas que você sem ele não consegue. Ok? Legal. Então não é que ele tira a noção do perigo, muito pelo contrário, ele te mostra que está contigo mesmo no perigo. É diferente da bebida ou de qualquer outro tipo de entorpecente, que o cara se embriaga ou enche a cara e sai fazendo um monte de besteira porque perdeu o medo. Né? Ele perdeu a noção, ali é diferente. Mas o Espírito Santo te coloca coragem que você, na sua naturalidade, não teria. Ok? Então, Davi, você vê que o assunto é abrangente, né? Davi, quando ele faz essa oração e ele aponta o templo, ele vem no verso 4, no verso 8 do capítulo 5, ele diz o seguinte: guia-me, ó Senhor, na tua retidão por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de destruição, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua profere enganos. Declara-os culpados, ó Senhor. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão dos teus pecados, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti confiam, exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Observe que cada uma dessas sessões começa com pois. Pois tu, ó Senhor, tal. Isto, Davi pode esperar que sua oração seja atendida, o pois é o mesmo que por quê. Porque ele não é como os perversos, ele está mostrando que é diferente dos perversos. E ora por um caminho reto.
E o orar por um caminho reto é pedir a Deus que endireita o caminho que nós trilhamos. Qual é o caminho que trilhamos? Quando nós trilhamos um caminho errado, quando nós praticamos algo errado, nós estamos em um caminho tortuoso. Então Davi está pedindo para Deus o consertar, para ele andar correto, seja em suas ações, em suas atitudes, em suas falas. Ele precisa andar na retidão. Quando ele fala em um caminho reto, ele está dizendo andar certo, porque deseja ser diferente dos rebeldes que o Senhor lançará fora. Esse lançar fora não é um desejo de Davi. Isso é promessa de Deus, ele lançar fora todos os que praticam a iniquidade. Então, quando Davi faz menção de lança, Senhor, fora, ele está dizendo, cumpra, Senhor, a tua promessa de lançar fora os rebeldes. Então, ele não está desejando que eles sejam lançados. Ele está pedindo a Deus que Deus seja justo e lançá-los, porque é justo que eles sejam lançados, porque são rebeldes ao Senhor. Este é o compromisso moral da pessoa que ora. Qual é o compromisso moral da pessoa que depende de Deus? Pedir que Deus cumpra a sua palavra. Isso é compromisso moral. Porque Deus passa a ter também com essa pessoa compromisso moral. O Gil perguntou como que eu me dirijo a Deus para fazer uma petição no início da aula. A partir do momento que você tem um compromisso moral com Deus, você pode dirigir-se em oração estando no carro, como pode estar em oração no templo, que é o lugar de oração, como pode fazer isso em sua casa, como em qualquer um outro lugar, porque você tem um compromisso moral. Qual é o compromisso moral? Isso é forte. Orar é compromisso moral. Compromisso moral não é você só orar para Deus ajudar você a resolver problemas, mas sim orar para que Deus endireita os teus passos, se eventualmente estiver torto. Isso chama-se compromisso moral, é coisa tua e de Deus. Ainda que leve tempo por motivos óbvios, pela nossa natureza pecaminosa, mas se estivermos orando nesse propósito, Deus aos poucos vai endireitando, vai orientando através do quê? Através da oração que fizermos a Ele. Daí vem o que comentamos, e o Gil até fez menção quando nós falamos de Ana, que às vezes a oração de Deus, ela não só faz aquilo que nós estamos pedindo, como principalmente faz em nós o que precisamos. A transformação, a mudança em nós. Para que aquilo que estamos pedindo possa acontecer, mas não primeiro da mudança que precisamos ter. Tá certo? Porque às vezes a pessoa pede a mudança, pede tanto que Deus mude, que Deus transforme, e aquela pessoa não está transformada para receber a transformação do outro. Aí o outro às vezes mudou e aquele que está cego espiritualmente não. Por quê? Porque não pediu a sabedoria de Deus, a mudança de Deus, né? Para a vida dele. Então, se faz necessário a gente pedir que Deus mude as pessoas? Sim. Sim, mas... Isso chama-se intercessão. Mas não primeiro de pedirmos que Deus mude a nós. Tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui, estamos no horário. Temos 2 minutos. Na próxima aula, nós podemos pegar um pouco, porque há alguma coisa que ia ser completa, e alguns que não puderam vir, como no caso a Gabi e o seu Mauro. Não sei se o Adriano vai vir, então vamos contar com esses que têm vindo. E nós vamos então concluir essas 2 lições aqui, que são profundas e temos mais coisas a aprender com ela na próxima aula. Amém? Amém.